Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a arte que converte. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Sérgio Ricciuto Conte. E eu sou Alexandre Ferrari. Olha aí. Quem me dera. Olha aí, referências, hein, Sérgio? Referências. Em tempos de Fratelli Tutti, nós trouxemos o nosso fratello, o Sérgio. Sérgio. Mas tá apanhando, não está apanhando não a Ferrari? Tá. Todo domingo. Tá. Tá, e pelo um piloto que, olha, assim, eu tô por fora da Fórmula 1, né? Mas todo domingo quando eu vou almoçar no meu pai e meu cunhado falam do quanto o Hamilton é bom, né? Fico feliz que o melhor piloto seja negro e ainda use a negritude pra representatividade. Eu vejo lá a camiseta, a máscara, né? Bacana, isso é bacana. É. Mudança de tempos, né, senhores? Graças a Deus, gente. É bom para a Ferrari também aprender como se renasce, né? Pois é. Verdade. De pensar que a fase áurea da Ferrari era a Itália com a Alemanha, né? É até meio assustador. Querendo ou não, tem uma certa geometria temporal. Olha, Sérgio, seja bem-vindo. A última vez que o Sérgio conversou com a gente foi justamente num programa que falou um pouco de Itália e falou um pouco de Alemanha, lá do secretário da Cultura. Faz tempo, hein, Sérgio? Quanta coisa aconteceu de lá pra cá, nada melhorou, hein? Demais. Nada melhorou. No macro não, mas no micro a gente cada dia tem uma coisa para agradecer, brilhar, né? No macro estamos ainda aí, na esperança e na resistência. Pelo amor de Deus, acordo, eu olho pro espelho e digo, bom dia, resistência. Isso mesmo. Toca um bela tchau no piano, né? É isso então. Olha, Sérgio, muito bacana. Bom, o Sérgio depois vai se apresentar novamente para quem chegou aqui nesse podcast pela primeira vez, mas digo assim que é um dos meus artistas favoritos e não é porque é meu amigo, não. É porque eu sei que é bom. E essa semana mesmo, Sérgio, eu ouvi alguém te elogiar. Verdade mesmo. No grupo de pesquisa ali, José Comblan, alguém falou, tem um artista, o Sérgio Ricciuto Conte. Eu sorri por dentro, sabe? Eu falei assim, eu sei, sim. É sério, meu Deus. Sério. Não, é fofoca não, é conversa de grupo de pesquisa. Então, Sérgio é muito querido e é um baita artista plástico mesmo. Se é no grupo de pesquisa, não é fofoca, é referência. É referência, é verdade. Você virou nota de rodapé e fonte bibliográfica. Isso mesmo. Olha, mas deixa de enrolação, vamos pro jogo. O jogo hoje é meu. Sérgio, não é de graça que você vem aqui, vem pra se queimar, né, meu irmão? E o jogo é por amor, por obrigação e nem pagando. Adoro. Como é que funciona? Eu vou te dar aqui 3 opções e você vai dizer qual delas você vai escolher por amor, qual delas você vai escolher por obrigação ou qual delas você vai escolher, não escolhe, nem pagando. Sérgio, você. Sim. Chega lá uma turma de uma comunidade paroquial, né, pedindo para você fazer uma reforma na questão estética do templo. Sim. Não tem muita grana, mas a comunidade paroquial tem, assim, alguns gostos peculiares. Ai. E aí, então, você tem que escolher entre esses 3 gostos. Um por amor, um por obrigação e outro que você não faz nem pagando, certo? Não vale enrolar, hein? Primeiro, fazer uma reforma no estilo daquelas imagens de gesso bem fuleira que vende aí no centro de São Paulo, que um olho tá num canto, outro olho tá no outro, parece o Nestor Severo. Sei. Sabe, aquelas imagens mal pintadas de gesso, tudo zoado. Padrão naquele padrão, com as imagens todas naquele padrão. Ou fazer uma obra no padrão daquela reforma, daquela face do Cristo sofredor, daquela senhorinha lá na Espanha. Lembra? Meu Deus. A senhorinha que deixou um Cristo totalmente desfigurado, parecia um Muppet. Parecia um muffin. Exato. Ou, Sérgio, reformar toda a arte sacra da igreja, atendendo os pedidos da comunidade paroquial no padrão Romero Brito. Eita. Qual dessa você faz por amor, qual dessa você faz por obrigação, qual dessa você não faz nem pagando? Por amor eu faço a primeira, porque naif é bom.
Naif é bom, mesmo que saia. Naif. Explique o que é Naif pros ouvintes. Naif é a beleza da espontaneidade. Então, você é amador e tem uma grande paixão por essa forma, a sua intenção vai para 1000 e o resultado vai para quase 100. Aquele quase 100 da poesia é o seu resultado. Então, tá longe de ser 1000, ok? Mas a espontaneidade deu um quase que deixa as pessoas apaixonadas, ok? Você diz as imagens de olhos tortos. Sim, o Naif, assim, é toda a nossa mãe, eu vejo a minha mãe Naif, entendeu? Essa sabedoria da terra, das coisas que quer fazer, o querer fazer, né? É importante. Certo. E agora, nem pagando eu faria o segundo, porque... O da tiazinha lá? Sim. E qual é o outro, por amor, nem pagando? Por obrigação e nem pagando, e ficou por último... Por obrigação. Por obrigação, o Romero Brito. Claro, mas é também por vingança mesmo, porque eles vão rezar lá dentro, então... E você, Alexandre? Olha, nem pagando Romero Brito. Porque eu vou usar o mesmo argumento do Sérgio. Porque o povo vai rezar lá dentro, como é que reza? Não reza. Né? Apesar de que eu e o Alexandre conhecemos uma paróquia que não tá muito diferente desses... Conhecemos? De tanta coisa nas paredes. Conhecemos? Não vai falar, não. Conhecemos. Você conhece, Alexandre? Eu acho que eu quero ficar na inocência. Nem pagando Romero Brito. Agora, eu não consigo entender muito a diferença entre o quadro da tiazinha da Espanha e do gesso. É que o gesso é uma produção em larga escala. Ah, entendi. Que vai sendo feita de uma maneira quase que industrial e no fim, né, tudo fica parecendo o Nestor Severo. Entendi. E a da senhorinha já é um reboco. A senhorinha tentou fazer um negócio e deu no que deu, né? A senhorinha, então, ela foi violenta, né? Entendi. Eu entendo o ponto do Sérgio. A questão do Naif, porque assim, Sérgio, durante muito tempo, o presépio lá de casa, que eu era criança e adorava e rezava naquele presépio, era um presépio de olhos tortos, assim, bem feio. E eu via beleza, né? Então eu vou seguir o Sérgio, por amor, eu vou das esculturas de gesso, e de repente até você mistura as coisas, né? Restaura ali a escultura de gesso torta e até consegue tirar alguma arte dali. E por obrigação, eu vou, porque eu já gastei a outra bala, a senhorinha da Espanha. Boa. Mais uma rápida, agora envolve uma questão assim de carinho familiar, certo? Vamos lá, Sérgio, Alexandre, quarentena, todo mundo ficou em casa, muita gente aprendeu a fazer alguma coisa diferente, o Alexandre aprendeu a ser um pai melhor do que já era, com ficando certeza. mais perto da Alice, o Sérgio com certeza desenvolveu novas técnicas artísticas aí, eu aprendi a fazer pão, né? E uma tia, né? Essas tias que a gente tem, aprendeu a fazer pintura artesanal, artesanato, curso de pintura, né? E aí você vai visitar ela, acabou a pandemia, você vai lá na casa dela, e ela aprendeu a fazer pintura em azulejo, sabe, aquela basicona, tipo uma árvore e a água. Ela aprendeu a fazer pintura em pano de prato, manja, aquelas natureza morta, tudo. E ela aprendeu a fazer aquelas artes craquelê em garrafa de vidro. E aí você, por educação, chega pra ela e fala assim, tia, que bonito, né? Que bonito. E ela falou, gostou, sobrinho, gostei. Então pega um pra você levar. Qual dos 3 você leva embora? Aí não é por amor, por obrigação, nem pagando. Quem é antes? Quem falou? Quem falou? A garrafa craquelada, o azul pintado e outro pano de prato? Pano de prato com natureza morta. Aí eu vou levar o pano de prato por amor, porque cada dia mais. Por amor à junção entre generosidade e utilidade, né? Agora, por obrigação ou azulejo, porque pode também ser útil. Pode... Nem pagando aquela garrafa de nossa, não. A gente não sabe o que faz. E você, Ferreira? Eu vou pegar o pano de prato também.
por amor o pano de prato, porque o pano de prato eu acredito que ela vai ter conseguido fazer alguma coisa artisticamente mais criativa. Agora, eu vou, por obrigação, eu levaria o vidro craquelado, porque talvez tenha alguma utilidade também, nem que seja pra juntar cacarecos lá dentro. E azulejo? Azulejo, não. Azulejo nem pagando, porque até aquele cara que é conhecido aqui em São Paulo, aquele Sarazá, sabe? É um artista plástico de azulejo famoso. Tem igrejas famosas, riquíssimas com aquele azulejo. É brega, gente, é brega. Ah, eu sei qual é. Agora eu entendo o teu trauma, Alexandre. Eu me lembrei aqui de onde tinha isso. Azulejo tem que ser, olha, eu acho que cabe em Portugal, cabe em Marrocos, no Brasil não cabe não, viu? É verdade, você tá certo. Olha, eu descobri uma coisa que eu descobri na pandemia, na quarentena, é o quanto um pano de prato é importante. E eu, por mim, teria, assim, uns 200 panos de prato, porque pano de prato nunca é pouco. Senhores, vamos pro tema. Vamos. Imagina o artista num anfiteatro onde o tempo é a grande estrela. Veja o tempo obrar a sua arte, tendo o mesmo artista como tela. Modelando o artista ao seu feitio, o tempo, com seu lápis impreciso, põe-lhe rugas ao redor da boca como contrapesos de um sorriso. Já vestindo a pele do artista, o tempo arrebata-lhe a garganta, o velho cantor subindo ao palco apenas abre a voz e o tempo canta. Dança ao tempo sem cessar, montando o dorso do exausto bailarino. Trêmulo, o ator recita um drama que ainda está por ser escrito. No anfiteatro, sob o céu de estrelas, um concerto eu imagino, onde num relance o tempo alcance a glória e o artista o infinito. Muito bem, Sérgio. Olha, de novo, seja bem-vindo. Obrigado. É uma alegria ter você aqui. A gente queria falar bastante sobre esse tema e a ideia veio numa conversa que eu tive com o Ferreira, numa dessas lives que você fez aí durante a quarentena. Bastante gente fez live e tudo. E eu lembro de ouvir alguma coisa de você falar sobre a arte fazer converter. Talvez você não se lembre disso e eu tô comentando com isso com você a primeira vez agora, né? Eu falei, poxa, Alexandre, a gente poderia fazer um tema, chamar o Sérgio, que é um artista plástico e mais do que isso, é também um artista sacro, de falar um pouco sobre a arte que converte. Mas antes da gente ir pra frente, Sérgio, quem é você? Se apresenta de novo, porque esse podcast é sempre o primeiro pra alguém. Boa pergunta, quem sou eu? Mas vai ser fácil também. Eu sou artista plástico, apaixonado pela beleza da vida e representada pela minha esposa Nayá, pelo meu filho Francesco e pelas tentativas de descobrir obras possíveis por aí. Olha, aqui numa conversa, o Sérgio também é figurinha carimbada. Se você procurar um programa sobre estrangeiros, lá está o Sérgio. Se você procurar também um programa sobre a estética da ética, alguma coisa assim. A ética da estética. A ética da estética, o Sérgio também lá nos ajudou. É verdade, quando a gente falou lá do Roberto Alvim, da ética, da estética, olha, soltaram fogos aqui, acho que é a gente torcendo na eleição norte-americana, hein? Sim. Não sabemos qual a direção da torcida aqui, né? Pra onde foi os fogos? Aqui, olha, aqui uma época era engraçado, tinha gente que gritava fora Bolsonaro, e aí o cara do andar de baixo falava Lula ladrão, e a gente falava aqui em casa, eita, olha, espetáculo melhor que esse não existe. Mas vamos voltar. O Sérgio também, Sérgio, eu vou aqui expandir a coisa, né? Você é um artista, além de artista plástico, trabalha com arte sacra. Recentemente fez um belo trabalho numa igreja lá no Jardim Fontales, na periferia. O Sérgio fez alguns trabalhos pra mim, enquanto eu era pároco no Heliópolis. Há uma sala que eu sei que os jovens amam lá no Heliópolis, que é pra mim uma obra de arte, assim, belíssima, de um trabalho feito dentro de uma sala, não é? Que tem todo um significado, não dá pra gente explicar agora. Cuidou ali de um centro pastoral, colocou
colocou a molecada lá do Heliópolis pra ajudar. É um artista sacro que me agrada muito, tem ilustrações publicadas aí toda semana, em jornais, capas de livros e tudo, ou seja, não é um desenhista qualquer, não é? É alguém que vive disso e que vive da arte, não é? E sabe mesmo o quanto essa arte é capaz de converter. Mas, Sérgio, pra gente entrar no tema de verdade, acho que antes a gente poderia falar da arte enquanto evolução do ser humano. Sim. Porque há um passo adiante, não é? O homem, vamos dizer, o hominídeo, o ser mamífero que anda de 2 pés, mas ainda não é o Homo sapiens. Quando ele percebe-se um artista e percebe o valor da arte, isso faz evoluir? Você pensa assim, não? Estou convencido que a primeira evolução que a arte proporciona seja a saída. Isso você vê de forma muito clara quando, por obrigação, por amor ou por... Nem pagando. Você tem que estudar um pouco de história da arte, você começa lá atrás, com a questão das pinturas rupestres, ou até mesmo na arte musical, com a questão dos sons, do cosmo. Então, quero dizer com saída de si mesmo. Então, o que a arte proporciona é que você olha para fora os sinais das coisas físicas, plásticas, né? Você diz, olha, esta árvore. Não vê só uma árvore que está ali, porque onde que a gente vira para chegar naquele boi que precisamos matar, os primitivos, né? Já nós deixamos a nossa preda aí. A árvore não é mais uma referência orientativa, mas é um objeto que você se depara com ele, fica encantada com a copa da árvore, o vento que passa através da árvore te deixa encantado, te deixa fora de você. Então essa é uma emoção, porque você se sente parte de algo e se pergunta, o que é este algo? Quem é esse alguém? Então essa é a evolução da arte, primeira evolução. Existe algo além de mim, tanto importante quanto. Eu faço uma ligação aí, eu, louco das palavras e das raízes das palavras. Eu gosto de entender arte a partir da raiz latina, que tem a ver também com a origem da palavra articulação, né? Então, a arte articula. Isso que o Sérgio falava, de você conseguir ver para além daquilo que a coisa é de imediato, né? Você desdobrar, né? Articular de alguma maneira as coisas. Então, a arte acontece na cabeça do homem antes dele começar a fazer qualquer expressão, né? Enxergar a beleza da árvore, a beleza de um bichinho que caminha no chão e assim por diante. E aí a arte articula, porque a arte cura também, né? Porque vai tirando a doença dos nossos olhos, vai tirando o caos da nossa mente. É maravilhosa essa filologia que você faz sobre Latin arte como arto também, né? De corpo, de pedaço de corpo, né? De se conta de si também. Não só algo fora de si, mas de si. É uma espécie de se ligar, fique ligado com você. A arte também é isso, né? Olha que bonito, para você mostrar para alguém. Você faz uma coisa e diz, olha que bonito. Na verdade, é uma projeção para você mesmo, que se diz, eu sou capaz de algo. Então, a arte também é, como se diz, terapia, que Freud tentou também e tal, etc. Vou citar aqui uma frase do Ferreira Goulart, que era um crítico de arte, ensaísta e tudo, e ele tem uma frase que para mim talvez deveria ter falado ela no começo dessa conversa, que ele fala de que a arte é a prova de que a vida não basta. Só a vida não é necessária. Então o ser humano, ele cria a arte, ou seja, essa experiência de... não é uma questão religiosa, mas a mim também isso chama a atenção. O ser humano começa a transcender, a sair daquilo que é simplesmente o ser existente, quando ele cria a arte, ele se percebe artista, ele sabe ver arte, como vocês disseram, na natureza, e começa a reproduzir isso, não no sentido só de comunicar, né? E os 2 programas anteriores falavam da necessidade de comunicar, mas também da estética, da beleza e a evolução disso. Essa arte, ela é uma prova de que o ser humano é maior, não é? Ele é capaz de transcender. E ainda amarrando com o que o Alexandre falando, de que a arte cura, ora, basta ver o quanto de lives foram feitas por artistas à torta e à direita nessa época de pandemia, né? E aí talvez essa tenha sido a melhor prova disso. Muita gente falava mal dos artistas, mas quem manteve um pouco de sanidade, ou manteve a sanidade
prioridade das pessoas nesse período foram os artistas, não? Até para as pessoas se darem conta que precisam disso. Assim, heroicismo, né? Porque querendo ou não, o artista vive a pandemia de uma forma passiva como os outros. Não é que diz, ele tá na equipe organizativa do vírus, que então pode cantar, sabe? É heróico essa quase consciência de dizer, não, peraí, eu posso cantar, eu vou cantar. Eu penso que a arte, nessa época em que nós vivemos, ela se mostrou extremamente necessária, ela se mostrou fundamental para que a gente se fosse curado a cada live. Ainda me impressiona, eu ainda ouço a live do Gilberto Gil, que para mim foi a coisa mais preciosa dessas lives de músicos. A energia me fez gostar mais. Eu não era muito fã do Gilberto Gil, mas ver a live do Gilberto Gil me fez ter um carinho, uma admiração por ele, sabe? De ver aquilo ali, e eu ouço a playlist da live e tudo. Tô dando um exemplo de como cura, não é? Sim. Me faz retornar àquela situação, aquele dia em que eu assisti, e me faz transcender, não é? A arte, ela é capaz disso. E ela é capaz de converter até a pessoa mais bruta, né? Porque se tem uma coisa que eu percebo, é que até quem é muito bruto de coração tem alguma sensibilidade pra arte. Eu tenho medo de gente que não gosta de arte alguma. Eu tenho medo... Bom, eu não tenho muito medo, né? Eu tô dizendo medo, é uma palavra forte. Mas eu desconfio de gente que não consegue brincar e de gente que não tem nenhuma sensibilidade pra nenhum tipo de arte. Me preocupa, não é? Mas a arte, ela é capaz de converter até os mais brutos, né? Eu, uma vez, aprendi muito tarde, que eu pensava que não existia, né? Eu acho que tinha 24 anos, conheci uma pessoa que não escutava música. Já pensou isso? Eita! Eu estava ciente que isso fosse impossível, que a pessoa pudesse passar 24 horas sem nunca desejar de escutar uma música. E eu conheci. Inclusive, eu posso falar, eu era mestre do noviciado, eu era religioso, e era o mestre do noviciado. E ele não era uma pessoa ruim, assim, era doce, duro, um pouco espigoloso, assim, e sabe, no quarto cada um tem alguma forma de emitir o som, ou uma gravadora. E ele não tinha, em uma conversa, naquela época não tinha toda essa música pelo computador. Eu perguntei, e ele falou, não, eu não gosto de música. Eita! Eu achei muito impactante, nunca vou esquecer aquele momento daquela resposta, porque meio que depois eu tentei não acreditar nele de alguma forma. E achei que era me dei conta das pinturas que ele tinha pendurado no quarto. E como eram? Eram bastante interessantes porque revelavam uma escolha cuidadosa. Não era um santinho pendurado, pego não sei o que e colocado aí. Não, era uma escolha cuidadosa de um Cristo bizantino, de outro crucifixo neocatecumenal, sabe? O Kiko Arguelles, que me chama. Arguello, sim. Ele faz também produções, enfim, ou seja, ele praticamente tinha elegido a própria estrada estética. Então eu me respondi que aquilo que ele tinha falado não era verdade. Na verdade, ele gostava das músicas, das cores, né? Ele gostava... Isso é legal. Então. Né? Ele mentiu para si, para a vida inteira. Ele gostava da melodia, das formas. Eu espero que isso que eu estou falando para mim seja verdade, né? É uma coisa que me encanta você pensar que as cores é um padrão vibracional, né, da onda do próton lá, do próton não, do fóton. Né? E o som é também um padrão vibracional, cada nota, e de alguma maneira você poderia dizer, o vermelho é um ré, o verde é um si. Eu tô fazendo uma correspondência doida, mas enfim, tudo se trata de vibração. Mas quando você fala de arte, tem essa coisa de uma alma ressoar na outra, né? Porque seja o quadro lá do cara, né, do mestre de noviços, seja uma música, de alguma forma foi um artista que fez, que tocou, né? E tem pessoas que não são visuais, né? Ou tem pessoas que não são auditivas. Eu me pego hoje uma pessoa muito auditiva. Em algum tempo da vida eu fui mais visual. E isso é interessante, né? Quando o Pedro provoca falando os
os brutos também se convertem e o Sérgio fala, e todo mundo de alguma maneira frui a arte de algum jeito, eu acho que a gente precisa ter esse olhar também pra essas sutilezas que às vezes elas não são tão claras, né? De como a pessoa tá se deixando impactar e como o ser humano é diverso, né? Posso falar uma coisa? O Bruto, para mim, foi também o policial que prendia o Keith Haring. Keith Haring é aquele artista nova-iorquino que fazia grafite com aquele bonequinho. Pedro, você sacou qual é que é o Keith Haring? Ah, sei. Aqueles que tem uma reprodução ali em um túnel aqui em São Paulo. Sim. Esse episódio de uma conversa é difícil porque a gente vai falar de arte e não dá pra ver nada, né? Mas vamos lá. Não, a gente coloca todas essas referências depois, fica tranquilo. Enfim, esse Keith Haring, como bom grafiteiro, ele era preso, né? Porque a experiência faz parte da arte. Faz parte do fenômeno do grafite, especialmente nos anos 70 e tal. E só que ele fazia uma mensagem tão positiva, tão de boa vibração, que depois de um pouco de vezes que ele era pego e solto, que nem a Jane Fonda ultimamente ali. Ele até pagava toda a multa direitinho. Então os policiais começavam, os brutos que o Pedro falava, né? O bruto começava a brincar que aquilo fosse legal. Ou seja, eles deram cidadania positiva ao, entre aspas, crime dele. E começaram a pedir até, como se diz, autógrafo, sabe? Eles estavam algemando o cara e pedindo autógrafo. Ou seja, a arte não é só a questão da beleza estética, mas também de uma rede relacional que, mesmo que eu não goste da obra, me entra em contato a empatia, a simpatia, a amizade com uma mensagem. Então, você pode até encontrar pessoa que não gosta, por exemplo, de arte em si, e que diz, esse negócio de obra de arte eu não entendo. Mas, se entrar em relação com a estrada do artista, eles chegam à obra. Então, quanto é importante também o artista não ser um ovo, né? Não ser um Dalí, que com todo o respeito e admiração, e eu não sou ninguém para julgar o Dalí, mas o Dalí teve uma época em que ele não gostava de ser entendido. Ele fazia as coisas... depois teve que se rever isso. Mas, enfim, a beleza da arte também nessa questão que é a beleza ética e moral do coletivo, né? Para todos. Aí sim, um bruto entende que a beleza está no caminho do não só do se ver bonito, mas do estar bonito. Mas é louco você pensar que, por exemplo, para alguns, a beleza ou a arte vai estar, por exemplo, numa arma, né? Uhum. Ou sei lá, num carro bem polido. Então, isso se torna arte, não? Ou se torna mais um fruto da tecné? Então, mas eu digo assim, nessa coisa da onde a sua alma tá vibrando, sabe? Com o que sua alma se conecta. Se torna arte, sim, eu respondo. Essencialmente, você pode dizer que não é harmônico, né? Você pode dizer, essa arma é bonita para você, mas ela não está em harmonia com o resto. Então, pode ter beleza para você de gosto, seu gosto, mas não tem harmonia. E, porém, pode ser arte, porque a arte não é só harmonia. Isso sim, infelizmente sim. E a gente tem que estar com a mente aberta. Eu me policio muito e não achar que o universo da beleza seja só meus 37 anos de vida. Tem que estar sempre com a mente aberta a entender os movimentos até feios da arte, para extrapolar daquilo as leis que a arte quer declamar na história. Você vê os lamentos de Picasso no período azul. São declamações de algo que não tem... De Guernica, né? Sim, é violento demais. E aquilo queria ser feio de alguma forma, queria ser... Então, assim, uma arma pode chegar a ser arte, pode. Não harmonia. Ela pode ser uma obra de arte, né? Uma arma, sei lá, pintada de dourado, caravejada de brilhantes, ela é uma obra de arte. Mas não significa que ela possa ser uma obra de arte, vamos assim dizer, de bom gosto, ou que tenha beleza, mas ela é uma obra de arte, não dá pra negar isso é fato, né? Sim. Repito, a arte fazendo nascer ideias, conseguiu. Ela foi bem sucedida. Sim. Vamos perder uma grana, a gente já volta. Simbora. Se vivendo a minha vida, sinto a falta de alguém, a saudade me levanta, sai dizendo para mim, na tristeza dê um fim, tecnologia é tanta.
Micro-ondas, avião, cumpra a sua função, calme um coração que sangra. Uma prova de carinho, ou pedaço de lembranças, a voz de alguém um instante. E se um raio interromper, estrondoso e casual, essas ligações distantes, que o fogo de um vulcão busca uma explicação que esclareça lentamente. Que o mundo é tão variado, tanta exclamação, que às vezes não se nota que é constante. Que uma banalidade gere uma canção gigante, entre numa radicante. Música serve pra isso, música serve pra isso, música serve pra isso. Música serve pra isso, música serve pra isso, música serve pra isso. Música serve pra isso, música serve pra isso, música serve pra isso. Música serve pra isso, música serve pra isso, música serve pra isso. E vivendo a minha vida, sinto a falta de alguém, a saudade me levanta. Sai dizendo para mim, na tristeza dê um fim, tecnologia é tanta. Micro-ondas, avião, cumpra a sua função, calme um coração que sangra. Com uma prova de carinho, ou pedaço de lembranças, a voz de alguém um instante. E se um raio interromper, estrondoso e casual, essas ligações distantes, que o fogo de um vulcão busca uma explicação que esclareça lentamente. Que o mundo é tão variado, tanta exclamação, que às vezes não se nota que é constante. Que uma banalidade gere uma canção gigante, entre numa radicante. Música serve pra isso, música serve pra isso, música serve pra isso. Música serve pra isso, música serve pra isso, música serve pra isso. Música serve pra isso, música serve pra isso, música serve pra isso. Música serve pra isso, música serve pra isso, música serve pra isso. Música serve pra isso, música serve pra isso, música serve. E neste episódio nós estamos falando sobre o poder da arte. É uma arte que nos ajuda de diversas maneiras. E nós falávamos aí da sensibilidade dos brutos. A gente poderia falar também da bruteza dos sensíveis, né? Que na arte existe muito gente que se acha tão sensível que acaba excluindo as outras pessoas, né? Ai, não, porque eu sei apreciar a arte e tudo, né? A bruteza dos sensíveis demais, né? E por aí vai. Mas, de uma forma geral, Sérgio, a arte, ela melhora as pessoas, não? E o que a gente pode... Qual o caminho que a gente pode trilhar quando pensa na arte que melhora as pessoas? Olha, tem uma experiência que eu fiz na PUC, de dar como chama? Workshop. Eu não gosto de falar de... Olha aí. É um workshop que eu fiz um roteiro que amei fazer e muito, muito puro amor aquele aí. Juntei surrealismo e renascimento. Muito maluco. Tinha até uma pessoa que veio e falei, eu só vi para ver se você dava conta de fazer essa loucura. Quando teve este workshop, eu vi que o que mais impactou nos alunos, nos frequentadores, nos inscritos, foi perceber o quanto dava para
descamar, ou seja, tirar muito daquilo que é o Renascimento, tirar muito daquilo que é o surrealismo, até chegar a um alicerce como das duas coisas. E a simplicidade, a essencialidade, ou seja, uma espécie de tirar a poeira da pedra para achar o diamante, daquilo que era a mensagem do Michelangelo, daquilo que era então a mensagem do Magritte, e ver que eram quase a mesma. Então, a possibilidade de você combater uma etiquetagem acadêmica, elitista, combater aquilo que é mas a bruteza dos sensíveis. Isso, entendeu? E ver que essas pessoas dizem, olha só, mas isso é tão simples. Meu Deus, então, entendi por que fazem todo esse negócio de frescura, de museu, sabe? Eu vi que dava para você aproximar, e essa não é uma palavra certa, porque você não aproxima ninguém. Você deixa a pessoa ver-se bem na ótica do Sócrates, né? Então, se dar conta daquilo que era a grande lição de Michelangelo, que era uma lição de invenção iconográfica, de paixão pelo corpo humano, preferivelmente masculino, dada a homossexualidade dele, e que não passava longe daquilo que era uma paixão pela invenção da sacada de Magritte. Ou seja, a sacada era como se fosse um músculo. Então, o que Michelangelo via exteriormente, Magritte via cerebralmente. Mas era a mesma coisa. E ver as pessoas que entendem essa coisa como uma água limpa, sabe? Olha que maravilha! Quando você está caminhando e chega um espelho de água limpa. Entendeu? A água limpa não precisa fazer propaganda, é maravilhosa por si. Então, quando dava para passear e dizer, olha, um espelho de água limpa, as pessoas, e você vê a festa da dignidade humana, né? Do nosso humanismo que tanto estamos precisando defender. Você estava falando aí de um workshop na PUC, né? Sim. E eu lembro de, nas nossas conversas, você falar ali de um curso que você deu de pintura em telas, e não é o pintura em guardanapo, nem nada parecido, né? Mas um curso de pintura em telas em que você ajudou muita gente a ter essa percepção da arte e as pessoas entenderem o processo artístico e, mais do que isso, serem transformadas pela arte. A arte, ela converte e ela melhora as pessoas. Você via esse processo? Você conseguia perceber esse processo nesses cursos mais... Era um curso para terceira idade, não era um curso popular, não é isso? Sim, era um curso num centro de agregação para idosos da prefeitura. Sim. E a proposta era fazer pintura sobre tela, mas também abordar a história da arte, abordar a questão não só manual, mas também intelectual e cultural, por que Portinari, essas coisas. Porque o responsável falou, olha, a nível manual eles fazem muita coisa, vamos então também colocar um pouco de creme nesse sonho? Excelente. E eu via o bem que fazia a cor, a tinta, o pincel, numa outra conotação daquilo que era a leveza. Porque o que percebo, que às vezes a leveza se confina naquilo que é a transgressão comercial, não, sem estigmatizar nada em ninguém, mas veja certa música funk, ou certa programação televisiva, enfim. Então a leveza é aquilo, a gargalhada fácil, a leveza é aquele deboche, a leveza é aquela coisa, não pode ser tudo tão sério, vamos. Mas tem outro tipo de conotar a leveza, que é exatamente o belo. Então essas pessoas, com o peso de tantos anos, fazendo telas, eles davam nome a uma leveza que não é necessária ser vulgar, que não era necessária ser um deboche, que não é necessária uma piada homofóbica, porque você sabe que pessoas de 70, 80 anos, né, têm determinadas coisas que fazem parte de... Então engendradas já, né? Então quando você via que, olha só, dá pra usar o rosa, olha só, dá pra usar, dá pra colocar um negro no centro da tela, olha só, dá pra fazer um cavalo cheio de cores, eles entendiam uma realidade que era muito séria de um certo ponto de vista e ao mesmo tempo era leve, proclamava uma inutilidade importante, né? Eles estavam desgastando algo absolutamente efêmero, como é a beleza autêntica, mas importantíssimo. E então isso melhora, né? Porque o cara volta em casa e diz, pô, eu hoje fiquei 3 horas com um pôr do sol, fazendo o pôr do sol, entendeu?
eu fazia, dá dignidade, dá uma nobreza à trajetória de alguém. Ô, Sérgio, enquanto você falava, eu pensava aqui que quando a gente fala em arte, nós temos dois extremos. Nós temos aquela arte de quem é atrevido demais, Sim. que se mete a fazer a coisa, assim, porque tem um ímpeto e, puxa vida, eu me sinto compelido a fazer, e isso é algo que muitas vezes acontece porque é até uma necessidade humana. Sim. De produzir, seja lá música, pintura, um artesanato, esculpir um cavalinho num pedaço de madeira. Eu, no tempo que eu fazia Senai, eu fazia bonequinho, eu fiz o curso de eletricista, eu fazia bonequinho de fio e esculpia a cara dos bonecos no giz. Ai, agora eu fiz um salto no tempo. Mas, enfim. Mas você fez arte, né? Pois é. E isso eu tinha uns 15 anos, hein? E, por outro lado, a gente tem aquele pessoal que é super, hiper, mega especialista, que vai dizer, isso é arte, isso não é arte. Esse daqui vale 50 milhões. Esse quadro aqui, esse artista vai estar na Billboard porque ele é o melhor. Enfim. E aí, quando você falava, Sim. né? E eu achava formidável essa ideia que nós temos muito pouco e como ela é necessária de pessoas que reflitam a arte, reflitam de diversas maneiras, que você não esteja só ou consumindo ou avaliando, mas simplesmente possa trocar uma ideia sobre aquilo que tá ali à sua frente, que foi apresentado a você, tal qual você sabe que existe em alguns lugares clube de livros, né? Rodas de conversas, como isso faz falta na vida das pessoas, nas escolas, nas comunidades. Demais. Você vê a pessoa entrar Eu vi isso com gente que é pluriformada, pós-graduada, doutorada, entrar num centro cultural, sabe, aquele Banco do Brasil, e fica xingando a obra, porque, obviamente... Louco. Porque sabe aquela arte moderna de instalações, de tipo uma vaca pendurada com uma escova dental, sabe, essas coisas absolutamente extremas, que dizem, o que esse artista quis dizer? Então você se sente tão estranho aquilo que você xinga, porque você se sente incômodo de não entender. E Exato. Não só não estou entendendo, mas todo mundo ao meu redor acha isso legal, porque senão não colocava num lugar tão charmoso. E eu, quando vi aquilo, eu dizia, calma, isso aqui não é só uma arrogância dele, dá para conversar com esse autor. De que forma? Bom, não necessariamente existe um trilho entendido, de cognitivo, mas de repente ele está sentindo algo e só acha o caminho desse sentir. E é possível, como falava numas frases, você viu que eu sou tagarela demais, hein? Manda bala. Se a arte conseguir fazer nascer uma ideia, ela conseguiu ser arte. E não precisa nenhum mercado, nenhum museu british que diga assim é ou não. Se ela for placenta para uma ideia afeto, ela é a mais arte. Ponto. Não? Porque a ideia pode ser também fora da órbita que o autor queria. E por isso que é importantíssimo você estar na frente de um Calder. Calder, sabe aquelas esculturas de formas ovaloides conectadas por um pedaço de arame que pairam dançando? Vocês vão ver lá uma referência. Calder, você vê praticamente um objeto que dança e diz, o que ele quis dizer com isso? Aí, pronto, vamos analisar quem que era Calder. Calder é um engenheiro eletrônico, fez ilustrações para circo nos anos 30 nos Estados Unidos, e depois encontrou Piet Mondrian, que é o minimalismo. Entendi. Ele praticamente, no lugar de conectar fio elétrico, começou a conectar formas geométricas e viu que a conexão cria beleza. Anos 40, depois de 70 anos, nós vivemos de conexão. Ou seja, existe um caminho para fazer amizade com qualquer artista. Existe sim. É só ali vendendo essa ideia, vendendo essa coisa como passável, como viável. Não é, ai meu Deus, como que eu nunca vou fazer nhoque? Nhoque é a coisa mais difícil de fazer para mim. Então eu coloco como
É uma obra de arte, Se é difícil pra você, meu filho. Então, sim, dá para mastigar, dá para deixar mastigável, porque ninguém é um alieno. Pelo contrário, o artista, se não for humano, desconfia. Esse é o problema também, quando o artista ou ele deixa de ser humano ou ele se coloca como um super-humano também. Demais, Quando se tem uma hipervalorização, há um risco do artista também perder a conexão, não é com o público, né, mas com a própria realidade que o cerca e de repente fazer uma arte tão hermética que só ele compreenda também. Às vezes é capaz desse caminho ser trilhado, né? Ô Sérgio, agora um pouco, porque a gente precisa caminhar pro final, mas de novo, eu falei lá no começo daquilo que é a arte sacra. E você, olha, não é porque é meu amigo, não é amigo nosso, amigo meu, amigo do Alexandre, mas você tem um jeito, há um jeito necessário de se fazer a arte que converte no sentido cristão da palavra? Eu digo isso porque já estive em contato com outros artistas sacros e aí aprendi um pouco que os iconógrafos russos mandam benzer os pincéis, não é? Então eles enxergam aquilo como um sacerdócio. Eu entendo, tem toda a questão mística e tudo, mas a arte que converte, o que ela tem de diferente da outra arte, ou não tem? E existe uma arte que converte de verdade? Arte sacra. Pedro, A arte sacra, né? Pedro, Sim. amigo de verdade demais. Se tiver uma galera que fala, sim, mas isso aqui reza sim ou não? Mas esse aqui fez curso com esse bispo sim ou não? Mas esse aqui, eu não vou entrar naquela galera, entendeu? Tipo, que essa coisa sejam boas para ser um artista sacro, mas claro, eu não vou nunca falar que sejam. Agora, que tenha uma condição sine qua non, que tenha a ver com práticas, com formação específica, especial, eu pessoalmente tô fora de achar isso. Assim, é uma conversa que se parece com aquelas conversas de separar-se, sabe? De se separar. Artista sacro, parece que tem uma luva que cobre o corpo inteiro, sabe? Então ele não pode, por exemplo, não sei o que, fazer uma charge, fazer uma caricatura, ou fazer a sacralidade está no lápis também, está no nanquim, aquela substância que depois se transforma em universos é sagrada, não é discriminável o qual litúrgico é o produto desses pincéis. Existe uma sacralidade aqui. Porém, repito, eu não vou dar receita para como é que um artista pode se considerar sacro ou não. Isso não tenho competência para formular receita. Só estou falando que esse negócio separatista não é legal para mim. Eu acho legal, Sérgio, você falar essas coisas, porque, assim, me irrita muito quando o pessoal fala assim, porque a arte sacra, ela tem que ter um valor catequético. Porque na Idade Média, como as pessoas não sabiam ler, então você tinha que desenhar nas paredes e nos vitrais. Como se as pessoas não podem fruir de uma arte. E aí parece que toda arte sacra tem que ter essa função catequética, simplesmente. Eu confesso que me irrita um pouco essa coisa de você entrar nas igrejas católicas e sempre ter aquela via sacra sempre do mesmo jeito. Não que os últimos passos de Cristo não sejam importantes, mas a via sacra, por exemplo, podia mudar ao longo do ano. Seria muito interessante se na Páscoa você tivesse ali a Via Lucis, depois do Pentecostes, a Via do Espírito Santo e assim por diante. Em se tratando de catequese, mas para além da catequese, me parece que porque o pessoal fica muito preso a uma ideia de arte como via de catequese, esqueceu de evoluir a própria arte sacra, que a arte sacra deveria servir para você
de fato ser provocado, você de alguma maneira se emocionar, sim, sorrir, quem sabe, e isso deveria acompanhar o tempo que a gente vive, né? Assim, Poxa, triste. isso seria sensacional, hein? É triste você ver o pessoal querendo fazer igreja no século XXI como fazia em Minas no tempo do Aleijadinho. Bota triste, meu Deus. E a antipatia, parece que teve uma antipatia entre, como se diz, autoridade eclesial, né, o clero, e o caminho da pesquisa artística no começo do século XX. Você tem realmente uma bifurcação. Artistas foram para um lado, a igreja foi por outro. As vanguardas foram ferozes também em se defender desse nariz empinado dos bispos. Chegou a ser o anticlericalismo e tal. E depois, porém, teve alguns episódios de casamentos maravilhosos ao qual nós temos que agradecer demais aqui no Brasil. O Cláudio Pastro, nos anos 70, 80, forçou esse casamento de uma forma maravilhosa. Então, nós somos todos alunos dele, a grande aula dele, de converter e de converger. Você diz converger? Convergir? Convergir. E convergir as tradições pré-colombina, decoratividade afro, a tradição bizantina. Ele foi um carreto, né? Indo para cá e para lá com esses bagagens todos, inúmeras igrejas, e fazendo esse casamento de novo. Mas quanto sofreu? Quanto? Pelo amor de Deus, é assim. Ele também depois ficou um pouco duro também, porque o povo não entendia e continuava dando glamour a esse barroco e a esse maneirismo italianístico de formas todas desses santos meios, né? Que também, repito, não meio parecem atletas, né? E sim, é bonito que você fala quando diz acompanhar os tempos. Exatamente. Mas, paradoxalmente, preciso dizer, o que eu mais gosto de pintar, eu trabalho com várias frentes profissionais, mas o que eu mais gosto de pintar, de criar e de me matar em cima, é esse desafio da arte sacra, porque existe uma aberta. A igreja, por quanto possa ter criado essa antipatia, ela deixou a porta aberta ainda para quem queira ser genuíno no discurso, e você tem essa grandíssima, brilhosa, luminosa verdade de 2000 anos, que você se quebra perante dela e deixa que ela se componha de novo. Isso é maravilhoso. E tem experiência interessante do que você estava falando, ou seja, de acompanhar. Na Alemanha tem essa questão, por exemplo, da teologia do século XX, que é a teologia do silêncio, né? Depois do Diájuice, depois dessa coisa que deixaram teólogos meio ferrados de como que é isso, né? Aí você tem a igreja completamente vazias, ou que entra um poço de luz, ou que o altar é praticamente uma pedra sem nenhum trabalho. Esse discurso é interessante porque fazem conviver a reflexão contemporânea com a sensibilidade contemporânea da arte. Você sente o silêncio. O artista ajuda a sentir o silêncio, a ouvir o silêncio. Existe, sim. Mas, Sérgio, você fala aí, e eu lembro dessas igrejas, porque como eu participei do projeto de construção de uma, a gente olha muitas referências, muita mesmo, né? E eu vi essas igrejas na Alemanha, igrejas que tem toda uma obra de engenharia por quanto a luz reflete em certas épocas do ano, em certas épocas do dia. É fantástico, assim, arte de verdade. Mas eu fico pensando, a gente tá tão condicionado, né, a achar que a arte sacra é aquele mesmo modelo, um modelo único, que quando chega alguém assim, por exemplo, como o Pastro, precisa brigar muito para se estabelecer, não é? De novo, não é porque é o Sérgio e é meu camarada, amigo do Alexandre, não é? Amigo nosso, amigo da conversa, como ele já disse lá no programa 100, né? Porque uma característica que me chama atenção no Sérgio é justamente o fugir disso. Porque eu sempre conversei com o Sérgio de que existe hoje um pastrismo na arte sacra no Brasil. Todo artista sacro, ou uma maioria de artistas sacros no Brasil, tentam imitar o Cláudio Pastro. Ele lutou para fugir do dogmatismo e dogmatizaram ele. Pois é, exatamente. E o Sérgio, não é que eu tô fazendo propaganda nem nada, né? O Sérgio consegue ir de maneira muito diferente, e acho que aí tem um quê de Brasil, tem cor, tem
formas, não é? É um Cristo mais livre, mais feliz, são figuras mais condizentes com a vida do povo. Mas você encontra resistência com a sua arte sacra, não? Justamente porque ela não é nem pastro e nem é europeia, nem é Rupnik, nada disso. Rupnik é um artista sacro que é muito famoso ali no Vaticano, é aceito, né? Olha, acho que a palavra converter, você estruturou bastante, me levou para a palavra convergir. Que acho que você tem que beber de pastro, beber até do próprio Rupnik, beber, e depois tem que tentar deixar que a sua garrafa seja importante, porque não adianta colocar água de várias fontes e depois você não ter um recipiente que a molde. Então, a garrafa qual é? A garrafa é minha. Eu nasci numa cidade daqueles meus pais, com meus irmãos, a minha trajetória, blá, 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 cheguei no Brasil, casei, blá, blá. Então, aquilo faz que você possa convergir os elementos e quando depois você pega a garrafa e coloca em outro copo, aí você possa expressar de uma forma sua, de uma forma própria. Isso é importante também. Eu não digo a originalidade forçada de criar algo que nunca se viu antes. Olha, nossa, ninguém fez antes. Não, isso também pode ser uma vaidade que não tem nada a ver. Mas isso é genuína, é autêntico, agrega algo a mais, porque é assim que somos. A natureza quer isso. Olha, digital, essa pastoral vocacional é uma coisa interessante, que é meio brega, mas eu achei super verdadeira. A pastoral vocacional diz isso. A sua digital é única, né? Nós falamos isso. É a natureza que quer dizer, seja só você. Não emule, não se imule, porque você pode salvar 1000 pessoas, mas não se imole. Não se imole. Exatamente. Você não pode se matar, não pode ser fascista consigo, primeiramente. Então, essa conversão, no sentido de convergir, é a primeira missão. E se for alcançada, é suficiente. Então, eu só queria falar que eu, sinceramente, Alexandre, paulistano, que sinto isso como se fosse algo da minha digital, eu queria ver igrejas em São Paulo com grafite. Sabe, eu já falei isso e falo. Já. O pessoal fica brigando aí com data show ou sem data show. Eu quero ver igreja no século XXI que a arte sacra seja projetada com data show, mas com arte. Vocês estão entendendo? E eu fazia essa piração conversando com um amigo que estudava história da arte, e ele falava, não, isso assim faz todo sentido, né? Se em tempos de iluminação artificial nas igrejas, por que não a arte vir por meio também de uma projeção? Mas tudo isso precisa dessa convergência que o Sérgio falava, de um respeito à tradição, sim, mas aberto na medida de que o ser humano é tocado, tem aquele, né, lampejo de ideia, faça com que isso seja real, no sentido plausível, que converse com as pessoas, que não seja só uma loucura da cabeça do artista, né? Mas aí você tem eu não sei se estou complicando demais, mas ainda mais profunda a capacidade da igreja não se defender, a capacidade da igreja não resistir, mas enfim, é uma cruzada, né? Essa coisa é uma cruzada que a gente sempre teve na história, sempre, mas também precisa dizer, sempre, em alguma medida se conseguiu, se você pensar que a igreja não aceitava livro, e agora tem as paulinas, né? É verdade. Então, é uma cruzada não utópica, é possível. Eu fico imaginando quando vai acontecer, Alexandre, a igreja com grafite. Deve ter em algum lugar do Brasil e a gente não sabe. Mas já pensou você largar na mão aí do Cobra uma arte sacra, um pantocrator no fundo de uma igreja, hein? Poxa vida. Hein? Mas eu acho, e de novo, sem puxar saco, que o Sérgio já é uma evolução pra isso. Há tempos atrás, Sérgio, não desmerecendo, mas você sabe disso na história do Brasil, na igreja aqui no Brasil e em São Paulo, uma arte sacra mais vivaz como a sua, dificilmente encontraria lugar aqui, né? Sim. Somos anéis da corrente. Exato. Sim. Porque o Sérgio conversa, né? Ele traz isso que é dele e tal, a forma como ele faz a arte, tem esse diferencial mesmo, e você não vê que é uma reprodução meramente daquilo que outros fizeram. Mas eu acho que, de toda forma, falta sempre essa abertura para alguém que queira
tenta sair do padrãozinho, sabe? E ainda que não seja algo que beire até heresia, sabe? Mas, de toda forma, é isso. Talvez seja esse também o grande medo, porque quando você olha lá o magistério, sim, tem abertura, mas aí quando você vai pra prática, o pessoal sempre tem muito medo. E aí o Sérgio, eu acredito que consegue fazer uma boa síntese exatamente porque sabe até onde consegue esticar o cordão. Me vem na cabeça uma coisa, vamos tentar, eu quero ser mais compreensível possível. Uma vez eu li de uma matéria, não me lembro se aqui no Brasil ou na Itália, eu acho que foi no Brasil, de um pároco que conseguiu contatar um grafiteiro para a pintura, e ele usou lata spray, usou aquele braço mecânico, exatamente como os grafiteiros de grande tamanho, sabe? Mas o lado dele foi aquela exaltação que se chama no 1600, sabe aquelas nuvens que praticamente... Uma coisa meio porta de loja. Exatamente. E aí eu fiquei pensando, porque o efeito visual é de um impacto chiaro-escuro muito forte, típico da arte urbana, mas a simbologia é para lá de didascálica, extremamente pé da letra. O Espírito Santo, sabe o que era o Espírito Santo, Alexandre? O Espírito Santo era uma pomba. Ou seja... E uma pomba bem rococozinha. Então, agora deixa eu ver o segundo elemento, para eu chegar onde quero chegar. Eu fiz uma igreja em Botafogo, no Rio de Janeiro, foi em 2011, e eu demorei um ano inteiro, porque fizemos tudo da igreja, tudo. Parte externa, parte interna, a sacristia, a secretaria, tudo. Pois bem, na parte do presbitério, em cima, é necessário, pelo projeto, representar a Trindade. E é muito desafiador a Trindade, porque o Pai é complicado. Sim. Aí eu decidi... É tudo menos o que tá lá no Pai Eterno. Aí já veremos outro programa, hein? Ali eu tenho que fazer um círculo dentro de um círculo, pensa isso, né? Círculo concêntricos, vários azuis, e de fora para dentro umas manchinhas brancas com um rabinho. Vamos ver se você visualizou. Exatamente isso, era a fecundação. Estando no presbitério, em cima do altar, círculo com círculo com círculo com círculo, e um monte de pequenos espermatozoidezinhos representando aquilo que é o Pai. Fantástico. Aí eu falei para mim mesmo, em cima do andaime, mas mal, eu vou descer daqui, hoje é terça-feira, na sexta-feira mando cobrir. Certeza. Mas tentei, beleza? Eu tentei, não tem problema. Vai ficar 3 dias, mandam cobrir, né? Está aí. Porque o que reinou ali? O que reinou ali, eu acho, foi a seguinte história, essa aqui não foi um parecer, foi de verdade. Alguém está pensando isso de verdade, e não fez aqui para ele gritar. Foi para a comunidade acompanhar, entender. Aí, o grafiteiro que faz uma pomba rococó, serve. Pois é, exato. Entendeu? Eu prefiro um tiozinho que vem lá, que faz aquelas namoradeiras de Minas, que é a coisa mais tradicional, não é o contrário do grafiteiro, mas que vem aqui e, podendo entender um conceito teológico, faz um óvulo, faz um útero. Ou seja, o que é interessante da força da arte é a coragem, não tanto da modalidade técnica, mas do conceito figurativo. Perfeito. Olha, convergimos. Senhores, há um problema: tempo. Nossa. A arte, ela é capaz de converter, a gente já falou isso, ela converte corações brutos, ela melhora as pessoas, e mais do que isso, existe uma arte que ajuda a rezar e ajuda também a pensar, e eu acho que, falando um pouco de artes sacras, a gente pode ter mais criatividade. Quem sabe, Alexandre, a Alice, quando for se casar, se case numa igreja que tenha um grafite. Ela escolhe justamente por isso, em homenagem ao pai. Senhores, a gente precisa ir por conta do horário, porque o horário vai longe. Sérgio, a gente encontra você nas suas redes sociais, não é isso? Sim, estamos por aí, conectados. Eu vou deixar os links das redes do Sérgio na descrição do programa. Ele agora tá com o Ateliê do Retrato. Explica aí o Ateliê do Retrato. O Ateliê do Retrato é uma coisa que surgiu na solidão da pandemia, e para encontrar as pessoas, eu desenho a cara delas. Então as pessoas podem ir enviar fotos,
isso e vocês vão ver ali, fica muito bacana, uma linguagem urbana arte, né, com traços e formas jogadas assim, mas fica excelente. E o Sérgio tá com um quadro no Instagram dele, que são as minhas coisas desinteressantes. Eu fico pensando, eu tenho algumas, mas as do Sérgio são muito melhores e mais aleatórias do que as que eu imagino. Sérgio, parabéns. Amei fazer aquilo ali. Chega de coisa maravilhosa. Eu falei, vou ter algumas, né? Mas o Sérgio tira algumas que eu falo, olha, memórias mais aleatórias que essa, só o Sérgio mesmo. Olha, esse programa foi ao ar depois da gravação do programa 150. A gente agradece quem apareceu, quem assistiu. O programa 150 vai sair na hora. Muito obrigado a você que continua partilhando. Sérgio, mais uma vez obrigado aí por falar agora de arte. A gente queria falar muito um pouco disso. E o clima do programa é sempre essa, uma conversa. Se você tiver mais algum recado para dar, fica à vontade. Muita gratidão pela vossa acolhida, é um grande presente para mim poder partilhar. Alexandre, obrigado pela sua cumplicidade. É nóis. E congratulações para vocês estar acompanhando um maluco desse, que em 2 idiomas, inclusive criando um terceiro. Nada, traz um charme tremendo, Sérgio. Você não tem noção disso, viu? Muito bom. Alexandre, mais alguma coisa? Só dizer obrigado aí pro Sérgio que me converteu hoje. Não vou mais fazer xixi no Duchamp na próxima vez que eu for no Museu de Arte Moderna. E mandem as repercussões de vocês no conversaconosco@gmail.com. Apreciem as árvores. Boa. É verdade. Bom, a gente fica por aqui. Um beijo. Um abraço a todas e todos. E um aperto de mão. Juízo. Até mais. Tchau, tchau.